Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Recivil. Hoje vamos continuar um debate sobre direito de sucessão e herança com a advogada e professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Yara Antunes de Souza. Bom dia, Yara. Bom dia, Renata. Yara, na semana passada você nos explicou que existe aí uma falta de solução jurídica para os casos em que uma pessoa que faleceu, teve um primeiro casamento, teve filhos, depois teve uma união estável com uma segunda pessoa. E aí eu quero complicar um pouquinho para você. Se nessa união estável com essa segunda pessoa também teve filhos, ele entra nesse bolo aí na hora da divisão? A gente tem que pensar o seguinte: após a Constituição da República de 88, não há qualquer diferenciação entre filhos. Então não há que se falar em filho ilegítimo, em filho legítimo, em filho adotado. Nenhuma dessas situações são mais aceitas pelo direito. Eu costumo dizer que filho é filho e ponto final. Então, se é filho, se é do casamento, se é da união estável, se é por produção independente, é filho. Portanto, vai herdar da mesma forma como um filho do casamento. Então, nos casos dos filhos, então, a jurisprudência está certa? Não, a lei. É a nossa Constituição da República que assim determina. Então, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Então, nós vamos para um outro casinho que é mais complicado, acredito eu, né? Vamos supor que o falecido, ele tinha um casamento, ele faleceu dentro desse casamento, mas ele também tinha um concubinato. Ele vivia um concubinato. Como que fica aí o direito dessa mulher? Aí é importante a gente explicar o que é concubinato. Diferente daquela união estável anteriormente tratada. Concubinato é viver com. E significa, para o direito hoje, após a Constituição da República e após o Código Civil de 2002, que você não pode casar com aquela pessoa que você tem um relacionamento porque ela já é casada ou porque ela possui algum outro tipo de impedimento. Então você não seria companheiro dentro da união estável, você seria concubino. Bom, no caso do concubinato, nós temos um problema muito sério, que é o princípio, se é que assim vai se entender, o princípio da monogamia, que o Supremo Tribunal Federal entende presente no nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, nós não poderíamos viver uniões paralelas, mas a realidade fática não é essa. Nós vivemos aí situações, nós conhecemos, situações em que pessoas vivem um casamento, uma união estável, duas uniões estáveis, três uniões estáveis, e o direito não pode fechar os olhos a essa realidade. Por isso é que a doutrina, a qual nós nos filiamos, posso citar aqui, por exemplo, o professor Valcir Edson Rodrigues Júnior e a professora Renata Barbosa, que defendem que a monogamia ela não é um princípio jurídico, ela é uma escolha pessoal. Se ela for escolhida, o direito então vai abarcá-la. Agora, se ela não for escolhida pelas pessoas, o direito tem que dar solução a essas uniões paralelas. Mas, em relação ao casamento, hoje no Brasil, isso ainda não é possível. Isso seria possível em relação às uniões estáveis. Bom, feito essa introdução, podemos então concluir como que ficaria a sucessão dessa pessoa. Veja que o direito, em razão do reconhecimento ainda do princípio da monogamia, não prevê direito sucessório para a concubina, para o concubino, para o amásio, para o amante. O que nós vamos ter hoje, em matéria jurídica, é a previsão ou a concessão pelo INSS da divisão da pensão por morte entre a concubina e a esposa. E no caso, então, Yara, dos filhos gerados nesse concubinato, continua aquela filho é filho e pronto? A mesma questão. Após a Constituição da República de 88, não há que se falar em diferenciação entre filhos. Filho é filho e ponto final. Portanto, se é de casamento, se é de união estável, se é de concubinato, se é de produção independente, não importa, filho será filho e terá iguais direitos. Yara, e vamos supor, isso deve acontecer muito, eu acredito. E se esse filho que surgiu desse concubinato aparecer depois que a herança já foi dividida, ainda tem jeito? Claro. Como eu disse, filho será sempre filho, então ele tem os mesmos direitos que os filhos do casamento, que os filhos da união estável.
Razão pela qual, se já houve a partilha, ou seja, se já houve a divisão dos bens entre os irmãos, né, que eram reconhecidos à época do inventário, ele terá que entrar com uma ação de petição de herança e buscar então a redivisão, a nova partilha daqueles bens hereditários. Ele concorrerá com os irmãos de igual para igual. Agora, lembrando, este filho do concubinato, para entrar diretamente com a ação de petição de herança, ele já deve ter sido reconhecido, ou espontaneamente por esse pai, mesmo que à época casado, ou que ele tenha buscado judicialmente a investigação de paternidade. Muito obrigada, viu, Yara, pela sua participação. No programa de hoje nós falamos sobre direito de sucessão e herança. Para assistir essa entrevista na íntegra, acesse o site www.recivil.com.br. Para sugerir temas para os próximos programas, mande-nos um e-mail para sindicato@recivil.com.br. Até a próxima semana e um bom dia.